Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguia. Aqui Mateus ele vem nos relatar o Senhor pregando, percorrendo, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Eu quero nesta manhã ser bem rápido, enfatizar com você aqui esse evangelho do reino. O que você entende, compreende com o evangelho do reino? Essa palavra aqui pregada por Jesus, ela vai na contramão daquilo que alguns religiosos daquela época criam e esperavam. A saber, o próprio Judas, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, ele vai se decepcionar com esse evangelho do reino. Porque ao vir ao mundo, Yeshua ele quer nos apresentar o reino de Deus, e não o reino dos homens, o reino da terra. E muitas das vezes o coração das pessoas, elas estão alinhado a um reino eterno, aqui da terra, aliás, a um reino terreno, algo que é da terra. O próprio apóstolo Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, ele vai escrever aos Colossenses dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque aqui na terra, essa natureza de Adão, essa natureza caída, ela leva o homem ao egoísmo, ao ódio, à inveja, ciúmes, aos homicídios. O homem em busca de um poder ou talvez de uma posição de status no meio da sociedade, muitas das vezes ele acaba por cometer coisas danosas e desastrosas diante de Deus. E o Senhor está requerendo de mim, de você, uma imagem restaurada, a imagem que Ele plantou na humanidade, a essência de bondade, os frutos de bondade. E esse evangelho do reino, ele foi ignorado pela maioria daqueles para a qual Jesus veio pregar. A nação de Judá, os judeus, não vão aceitar. Como lá em João 6 nós vamos ver uma grande multidão, de muitas pessoas abandonando Jesus, dizendo: essa palavra é dura demais para nós. Ou seja, não estamos interessados nesse evangelho do reino. Queremos algo terreno. E aquilo que é terreno é transitório. Aquilo que é terreno é passageiro. Mas o evangelho do reino de Deus é eterno. Mas por que as pessoas preferem o terreno do que o reino dos céus? Porque esse evangelho, ele prega arrependimento. Porque um dos primeiros sermões de Jesus, depois que João Batista foi preso, ele vai dar início, aqui no capítulo, se você pegar aqui o capítulo 4, versículo 17, vou pegar o 12 para melhor compreensão de vocês. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então esse é o evangelho que Jesus está pregando, está ensinando, arrependimento. Porque para mim acessar o reino de Deus eu preciso arrepender, eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar a minha visão. E às vezes essa palavra arrepender, renunciar, ela não parece muito atrativa ou algo que se torna desejável. E é onde o homem ele acaba abrindo mão de um reino eterno por um reino transitório. Algo transitório aqui. Porque aquilo que é da terra está preparado para o fogo. Mas aquilo que é do reino de Deus, que passar pelo novo nascimento, ele está preparado para a eternidade de bênção ao lado de Deus. Então é esse evangelho que Jesus pregava. E esse mesmo evangelho nós temos pregado nesses dias, ecoado nos quatro cantos. Mas esse mesmo evangelho continua não sendo atraente ou desejável por parte de muitos que o ouvem. Por quê? Porque envolve mexer naquilo que o homem julga como desejável e aprazível aos seus olhos. Nós precisamos verdadeiramente passar pelo arrependimento, pela mudança, pela transformação, para vivermos esse reino eterno. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você nesta manhã, meu querido irmão, que o nosso bom Deus, Ele possa lhe abençoar, possa lhe conduzir a caminhos de vitória. É o que eu desejo para você, para a tua casa, para a tua família, em nome de Yeshua. Shalom.